Olá, minhas irmãs e meus irmãos, queridas e queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu espero que todos estejam sob a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o meu desejo. Como é que vocês passaram desde o nosso último encontro? Passaram bem? E aí, gostaram do assunto? Acabaram fazendo uma revisão, aquela releitura que eu sugeri? Espero que sim, hein? Vocês se lembram, não foi fácil, mas muito gostoso, não foi? Aliás, eu tenho um detalhe. Se por acaso você está vendo pela primeira vez as aulas deste curso, não se esqueça, esse já é o nosso segundo encontro, tá bem? Então, a minha sugestão é que você pegue o nosso encontro anterior, seja pelo site da Catedral Evangélica de São Paulo, a primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo, seja também pelo YouTube, tá certo? Não perca, porque é uma sequência, faz muito bem para todos nós. E se você já participou do primeiro encontro e não conseguiu fazer a ligação com aquilo que falaremos hoje, faça a mesma coisa. Volte e reveja aquele nosso encontra aquele nosso filme, tá bom? Muito bem. Bom, hoje nós vamos falar da providência divina do Deus Criador novamente. Nós vamos falar da providência de Deus na história de Israel, isso nós não pararemos nunca, nós vamos dar continuidade, mas certamente hoje o nosso enfoque é maior para este segundo título que nós estamos estabelecendo. Qual é o título do nosso encontro de hoje? Vocês se lembram? Claro que não, mas não tem problema, eu vou repetir aqui para vocês. O título da nossa aula de hoje, do nosso bate-papo, da nossa reflexão é Deus Criador e Preservador da Vida, tá bem? Repito, não deixaremos de falar da história do povo de Israel, não deixaremos de falar daqueles outros conceitos que falamos no nosso encontro anterior, mas a ênfase é outra hoje, tá certo? Então, acompanhe. A nossa pauta de hoje é o Salmo 33. Muito bem, minhas irmãs, como sempre, vamos começar o nosso encontro orando ao Senhor, pedindo para que o Santo Espírito nos inspire a mim para compartilhar com vocês aquilo que eu preparei e que inspire a vocês para que recebam todo este conhecimento e o pratiquem, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, mais uma vez estamos na Tua presença, invocando o Teu Santo Espírito para que nos dê graça, nos dê paz, nos dê tranquilidade e, sobretudo, discernimento da Tua Santa Palavra. Que possamos, Senhor, externar aquilo que Tu colocaste no nosso coração, que nos permitisse estudar e que desejas compartilhar com o Teu povo que nos assiste nesse momento. Abençoa-nos e guarde-nos. Nós te pedimos tudo isso no nome santo de Jesus, o Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, minhas queridas e meus queridos. Então, vamos lá. Como eu disse, qual é o título do nosso encontro de hoje, da nossa reflexão de hoje? Deus Criador e Preservador da Vida. Deus Criador e Preservador da Vida. E qual é o texto básico? É o Salmo 33. Ele não é tão extenso quanto a leitura do nosso encontro passado, mas é um salmo também relativamente extenso. Por isso, eu adotarei uma outra estratégia hoje. Nós o leremos passo a passo de acordo com os conceitos que serão abordados, tá bom? Nós vamos começar pelos 4 primeiros versículos. Vamos acompanhar? Acompanhe então. Diz a palavra de Deus:
Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Como vocês podem perceber, este salmo é um salmo de louvor e ele é atribuído por muitos estudiosos, exegetas, hermeneutas, ao rei Davi. Não existe total segurança, mas tudo indica que este salmo também tenha sido escrito pelo rei Davi. Como que as pessoas acabam inferindo tudo isso? Pelo estilo do salmo, né? Um salmo de louvor muito parecido com outros que ele fez e que são do conhecimento dos historiadores, dos estudiosos, que têm maior certeza com relação à autoria, tá bom? Mas isso não importa para a gente, o que importa é que é a palavra de Deus inspirada e que realmente nos traz uma mensagem linda de louvor e reconhecimento da majestade de Deus, não é? Então, se você percebeu, parece que está faltando alguma coisa, né? Mas vamos lá, vamos fazer a leitura de mais alguns versículos. Vamos ler do 5º ao 9º versículo e vamos verificar o que é que ele tem a trazer para nós. Vamos lá. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Ele ajunta em montão as águas no mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, e ele ordenou e tudo passou a existir. Bom, vocês viram que o salmo começa com uma ênfase no louvor e depois ele faz o quê? Um reconhecimento da majestade, da soberania, do poder de Deus. Então, vocês estão vendo como é contundente a afirmação do salmista de que Deus é o Criador? Perceberam? Pois é, meus queridos e minhas queridas, esta é a fé da qual eu falei no nosso encontro anterior. A fé não pode ser quantificada, não dá para eu medir, eu não coloco a fé na balança, não pego uma fita métrica, não pego um cronômetro, não pego qualquer instrumento de medida, não dá para quantificar a fé. Mas, com certeza, nós podemos avaliar esta qualidade. E a qualidade de qual fé? Da minha fé. Só eu sei, e Deus, quão grande é a minha fé, quão resistente, quão forte eu me sinto. Você também deve ser assim. E vocês sabem, isso é bastante íntimo, e isto é confirmado por Deus e por mim, por Deus e por você. Por meio de quem? De Jesus. Por que por meio de Jesus? Porque Jesus é o autor e consumador da fé. Tá certo? Então, a nossa fidelidade e o nosso reconhecimento da magnificência de Deus se dá numa manifestação íntima. Eu e Deus, você e Deus. Tá certo? Então, está claro, você está convicto de que Deus é o Criador? Ótimo, muito bem. Eu vou compartilhar com vocês um pequeno trecho de um livro que eu gosto muito. O título desse livro é A Fé na Era do Ceticismo. Ele foi editado em português no ano de 2015 e o autor é um autor bem conhecido, é o teólogo norte-americano, o teólogo estadunidense Timothy James Keller. Ele é conhecido mais por Tim Keller,
nos deixou o ano passado, 2023. E ele sugere às pessoas que têm dificuldade de aceitar a criação do universo como obra de Deus, ou que querem provar a própria existência de Deus, a observância daquilo que ele denomina pistas de Deus. Vocês já devem ter convivido, continuam a conviver com pessoas que duvidam da criação divina do universo, não é? Então, essas pessoas têm dificuldade e muitas vezes pedem, então prova que Deus criou todas as coisas, prova que Deus realmente é o Criador. Meus irmãos, minhas irmãs, eu não tenho essas provas, você também não as tem. Então, é muito interessante isso, porque nós estamos sempre com pessoas que nos desafiam nesse sentido. Então, o Tim Keller diz o seguinte, faça o seguinte com essa pessoa, sugira algumas pistas, ele chama de pistas de Deus. Na verdade, essas pistas não são propriamente caminhos a traçar, mas são algumas perguntas que você vai deixar essa pessoa, esse amigo, esse colega meio embaraçado. E se por acaso você ainda tem alguma dúvida quanto à certeza da criação de Deus, faça esse exercício que o Tim Keller pede. Veja, quando você fala com algumas pessoas adeptas do conhecimento geral, que se detêm ao conhecimento científico, sejam essas ciências da natureza ou ciências humanas, você sabe que as discussões muitas vezes são mais acirradas, principalmente com relação aos estudiosos das ciências da natureza, físicos, químicos, biólogos. Muitos deles colocam em dúvida a criação divina. Eu tenho essas dificuldades, eu sou físico de formação, eu trabalhei muito tempo com a pesquisa física e me deparei com amigos, com colegas que diziam e dizem ainda, mas Ítalo, como você pode ser um cristão? Como você pode crer na criação divina se você é um cientista, você é um físico? Pois é, meus queridos, eu sou e sou feliz por isso. Sou cristão convicto e creio na criação de Deus. Tá bem? Como físico, como cientista da natureza. Então, vamos seguir essas pistas que o Tim Keller sugere. Olha, ele diz o seguinte, todos nós, independentemente de crentes ou ateus, temos praticamente convicção de que o universo teve um início, mesmo aqueles que não creem na criação divina. Se ele é um cientista, ele realmente também tem esta percepção de que o universo teve um início. A diferença está em como aconteceu tudo isso. O cientista cristão, ele continua a crer que o início se deu por uma determinação de Deus. Deus iniciou o universo, Deus criou o universo. E aqueles que são ateus dizem que o universo surgiu do acaso. Pois bem, então pergunte para esta pessoa o que existia antes do universo. Ele certamente vai ter que dizer nada, porque senão, como é que começamos algo a partir do quê? Então, antes do início do universo não existia nada. Aí vem alguém e diz assim, mas houve uma grande explosão, houve um Big Bang, ótimo, tudo bem. Eu não sei se Deus criou o universo a partir de um Big Bang ou não, mas vamos supor que tenha sido. Eu pergunto a você, quem é que provocou essa grande explosão? Essa é uma pista que o Tim Keller fala. Coloque essa pessoa em xeque. Por quê? Porque eu não tenho explicação, não tenho como provar. E ele também não tem como provar. Tá certo? Então, nós dizemos o seguinte, tanto nós, crentes, dizemos que cremos na criação divina, como aquele que é ateu crê no surgimento casual do universo. Tanto eu quanto ele estamos praticando o quê? Um ato de fé. Eu na palavra de Deus e ele na sua própria convicção, porque isso não está escrito em nenhum lugar propriamente, porque não existe comprovação, tá certo? Uma outra pista que o Tim Keller sugere
é a seguinte, vejam lá. Ninguém até hoje conseguiu provar como que surgiu a vida. Então, vejam lá. Eu pergunto para você, você crê na teoria da criação, de que a vida foi criada por Deus, ou você crê na teoria da evolução, que a vida surgiu também do acaso, de uma combinação de fatores que acabaram criando o primeiro ser vivo, alguma coisa elementar que depois foi se juntando e que foi dando origem a novos seres? Pois bem, meus queridos, mais uma vez nós estamos diante de duas teorias. A teoria da criação, ou criacionismo, como é chamado, e a teoria da evolução, ou evolucionismo, como é chamado. Nem nós, cristãos, podemos provar como que Deus criou a vida, e nem o Darwin e os seus seguidores também puderam ou podem provar aquilo que eles afirmam na teoria da evolução. Aliás, nós, como cientistas, sempre fazemos essa distinção, teoria e tese. As teorias não são provadas, elas são apresentadas em cima de algumas evidências, tá certo? Porque, na verdade, quando você fala em aceitar ou não uma teoria, é uma questão de fé também. Eu aceito a teoria da criação. Como? Por uma questão de fé. Os adeptos da teoria da evolução aceitam as verdades, entre aspas, da teoria da evolução, também mediante a sua fé naquela afirmação que foi feita. Agora, as teses não, as teses já são decorrentes de uma comprovação, de uma aplicação de um processo, de um método, na verdade, que nós chamamos de método científico. Nós partimos de uma hipótese, fazemos uma série de pesquisas, de estudos, de ensaios e chegamos numa resposta. Essa resposta, então, ela vem acompanhada daquela comprovação. Aí nós temos tese. Mas veja, nem o criacionismo, nem o evolucionismo são teses, são teoria. Aliás, até a teoria da relatividade, né, que é tão famosa, o Einstein não provou a teoria da relatividade, ninguém provou até hoje a teoria da relatividade. Tá? Ela é utilizada de acordo com as evidências que se apresentam. E é assim que se trabalha a partir de uma teoria. Quando você tem uma tese, aí você diz, olha, foi comprovado. Tá bem? Veja, por exemplo, para você conseguir falar com uma pessoa a respeito da vida, imagine, nós estamos na superfície terrestre sujeitos a um campo gravitacional com uma intensidade aproximadamente igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, como se diz, em relação à aceleração com a qual os corpos caem quando estão próximos a ela. Ora, nós temos aí as ondas eletromagnéticas. Nós temos aí as forças nucleares fortes e fracas. Ora, quando nós falamos em tudo isso, isso vem a partir do quê? De teorias que são desenvolvidas e quando se tem uma comprovação, você tem uma tese que dá a comprovação. Você tem que fazer todas essas combinações para você ter a vida. Você imaginou qual a probabilidade de você ter o surgimento da vida a partir da combinação de tantos fatores? Bem, não vamos gastar tanto tempo nisso. São pistas que o Tim Keller nos dá, não é? Para que a gente discuta com as pessoas que têm dúvida com relação à criação. Então, eu penso que tanto eu quanto você não convém polemizarmos esses assuntos. Por quê? Porque nós não chegaremos a nenhuma outra resposta senão a fé numa teoria. E como todo cientista, aquilo que eu disse, a teoria não se prova, a teoria vem por evidências, tá bem? Bom, vamos lembrar o seguinte, Darwin foi um teórico, Einstein foi um teórico, Friedman e Gamow e Hubble foram teóricos. O Darwin fala da teoria da evolução das espécies, o Einstein fala da teoria da relatividade, o Friedman, o Gamow e o Hubble falam da teoria do Big Bang. São todas teorias.
Vamos deixar de estudá-las? Não, jamais. Continue a estudar. Mas cuidado, lembre-se que elas não têm comprovação. Portanto, nós temos que entender que tudo o que temos no universo é fruto da criação de Deus. Tá claro? Bom, como eu disse no nosso encontro passado, nós somos teístas, ou seja, nós cremos que Deus foi o criador de todas as coisas, mas além de criador de todas as coisas, ele continua a cuidar desta criação. Ele continua a ser o governo desta criação. Não é? Quando nós dissemos no nosso encontro passado, Deus está no governo, Deus está no comando, Deus cuida de nós, não é isto? Isso significa que Deus é o quê? Lembram-se? Um provedor. Ele provê todas as coisas, tá bem? Então, seja a criação quanto o seu governo, o crente somente aceita essas afirmações pela fé. Pela fé nós cremos que Deus criou todas as coisas, mas também pela fé nós cremos que esta criação está sob o seu controle. Se nós lermos do 10º versículo até o versículo 15 do Salmo 33 que nós mencionamos, novamente pela fé, nós vemos que Deus continua a governar sua criação. Vamos ler esses versículos? Vamos lá. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Viram? Que constatação do governo de Deus, do controle que Deus tem de sua criação. Para reforçar esta leitura, eu trago para vocês um trecho lá do capítulo 16 das Institutas de Calvino. Vocês estão percebendo que eu gosto de ler Calvino, né? Não é por acaso que nós somos presbiterianos, calvinistas, reformados calvinistas, né? Eu gosto muito de ler Calvino. Ele me fala muito ao coração e eu sei que isso é feito pela obra do Espírito Santo. É Deus quem me orienta nesse sentido e eu quero compartilhar com vocês. Vejam lá, no volume 1, no capítulo 16, tem um trechinho que diz o seguinte: mas a fé deve penetrar mais fundo, assim como aprendeu que aquele é criador de todas as coisas, deve concluir imediatamente que também é moderador e conservador perpétuo. E isso não acionando com um certo movimento universal tal máquina e cada uma de suas partes, mas sustentando, protegendo e cuidando com certa singular providência cada uma das coisas que criou. Viram quanta coisa linda? Mas é complexa também, não é verdade? Pois é, mas é assim, vamos caminhando. É gostoso, não é? Como eu disse outras vezes para vocês, esse tema é bastante complexo, mas é também prazeroso. Eu sou tão apaixonado que eu continuaria aqui com você um tempo todo. Mas vamos lá, que o tempo passa, não é? Então, vamos falar um pouquinho do conceito ligado ao título de hoje. Vamos falar um pouquinho da vida agora, né? Nós falamos novamente da criação como um todo. Aliás, foi uma promessa minha no começo dessa nossa fala, que nós retomaríamos alguns conceitos anteriores, mas temos que forçar no tema de hoje. Vamos falar da vida? Bom, se eu me detiver no conceito elementar, eu poderei citar pelo menos 3 possibilidades ou 3 interpretações. Se alguém perguntar para você o que é vida, eu vou dar 3 respostas diferentes. Primeira resposta que eu vou dar:
Vida é a característica ativa típica dos seres animais e vegetais, em virtude da qual são capazes de se mover, reagir aos estímulos ambientais, conservar e reintegrar a sua própria forma e constituição e reproduzi-la em novos organismos semelhantes a eles. Então, aí eu estou falando da vida dos animais, dos vegetais, a minha vida, a sua vida. Nós fomos gerados, né? Papai, mamãe, depois nós nascemos, crescemos, estamos aqui, né? Essa é uma resposta, isso é vida, tá? Mas tem uma outra resposta. Vida também é o tempo de existência, característico de cada espécie animal ou vegetal em que ocorrem os processos descritos anteriormente. Então, veja lá, por exemplo, quando eu falo assim, e qual é a vida daquele animal? A vida dele é aproximadamente de 20 anos, de 50 anos, de 15 anos, de 3 anos, não é? Então, eu estou falando de vida como tempo de existência desse sujeito, tá? Mas eu também posso falar que vida é o tempo de duração de uma máquina, de um dispositivo eletroeletrônico. Você já perguntou também, quando você compra um computador, quando você compra um automóvel, quando você compra um eletrodoméstico, você fala, qual é a vida desse aparelho, né? Então, a gente fala em vida, vida média, não é? A vida média da humanidade, a vida média de uma máquina, a vida média de um dispositivo qualquer. Então, vocês estão vendo que o conceito de vida também é muito amplo, tá? Mas vamos fazer o seguinte, vamos falar de vida sob o ponto de vista bíblico. Sob o ponto de vista bíblico, a vida tem um significado todo especial. O conceito de vida está diretamente ligado à criação. Se vocês não fizeram essa leitura ainda em alguma época, vamos observar alguns versículos do primeiro capítulo do livro de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, não é? E lá nós temos muito sobre a criação de Deus. Vamos ver o versículo de número 11. Ele diz o seguinte: E disse, produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. Vejam, Deus criando o quê? Vida. Disse também Deus, lá no versículo de número 20, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Mais uma vez, Deus criando. Criando o quê? Vida. Disse também Deus, produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. No versículo 24, mais uma vez, criação de Deus, criação da vida. E no versículo 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Mais uma vez, Deus criando a vida. Então, a vida é criação de Deus. Mas eu vou provocá-la. Você crê nisso? Você está convicto de tudo isso? Se não, volte nas pistas deixadas lá como sugestão do teólogo Tim Keller. Refaça essas perguntas e veja se elas dizem algo a você, tá bom? Pois bem, eu posso te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã. Deus não é só o criador da vida, mas Ele também é o provedor, como nós vimos no encontro passado, e eu acrescento mais, Ele é o preservador, Ele preserva, Ele conserva, Ele mantém a vida.
Então veja, Deus criou, Deus provê e Deus preserva. Então, como bons cristãos reformados, presbiterianos independentes, crentes na providência divina, nós vemos que Deus é tão zeloso, é tão cuidadoso para com a sua criação, que ele estabeleceu vários pactos com o homem, mesmo depois deste homem ter desrespeitado. Deus é tão paciente, né? O ser humano caiu tantas vezes ao longo da história e vai lá Deus e levanta e faz uma nova aliança e Deus fala, olha, dessa vez vai, você tem que se levantar, e o homem cai novamente, e ele como aquele pai cuidadoso levanta mais uma vez. Pois é, lá na Confissão de Fé de Westminster, que nós comentamos sempre, se você for buscar lá no capítulo 7º, nós temos a seguinte afirmação: o homem, tendo se tornado pela sua queda incapaz de vida por esse pacto, o Senhor dignou-se fazer um segundo pacto, geralmente chamado Pacto da Graça. Nesse pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele para que sejam salvos, e prometendo dar a todos os que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito para dispô-los e habitá-los a crer. É muita segurança para a gente, né? Veja, nós estamos lendo a palavra de Deus, nós estamos citando autores, Tim Keller, Calvino, citamos a Confissão de Fé de Westminster. Por que nós fazemos tudo isso? Para mostrar que nós não somos os únicos a crer na divindade do nosso Deus único, não é? Divindade de Deus é redundância, não é? Mas para nós que cremos num único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, isso é inegociável. Então, diante desta certeza é que nós fazemos toda esta leitura, comparando autores e, inclusive, reforçados pela nossa única regra de fé e prática, que é a Bíblia Sagrada. Tá bem, meus irmãos? Bom, quando a gente fala em Deus provedor, nós já falamos bastante, né? Aquele que cuida, aquele que provê todas as nossas necessidades. Mas agora há pouco eu usei uma outra palavra, falei de preservação, de preservador da vida. Vamos lembrar o que o próprio Jesus deixou escrito, falado, né? E nós podemos pegar essas palavras de Jesus lá no Evangelho segundo Mateus, no 6º capítulo, do versículo de número 25 ao 29. Acompanhe essa leitura para você lembrar. Eu tenho quase certeza que você lembra disso, mas vamos lá. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, e eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Então vocês estão vendo como Jesus reforça que Deus preserva a vida, né? Então Deus criou a vida, Deus nos provê de todas as necessidades para que nós tenhamos o quê? A preservação da vida. E aí eu pergunto a vocês, minhas queridas e meus queridos, o que quer dizer preservador da vida para você e para mim? Preservar,
né? Se você for lá no dicionário, você vai ver uma explicaçãozinha muito interessante. Eu até vou compartilhar com você aqui, né? Então, eu digo que preservar é um verbo de origem latina que pode ser entendido como pré-salvar, salvar previamente, ou ainda cuidar de antemão. Dizer que Deus é o preservador da vida significa dizer que Deus cuida da vida antecipadamente. Deus cuida de nós previamente. Tá certo? Isto é segurança. Isto é o quê? Fé em Deus. Se você pegar lá no Evangelho de João, quem não conhece, né? Quem não conhece? Capítulo 16, capítulo 17. Nós temos lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Palavra do Senhor. E a vida com Jesus é a vida em abundância. O próprio Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Certo? Ah, minhas queridas e meus queridos, depois de tudo isso que nós abordamos hoje, nós podemos fechar o nosso bate-papo com algumas pérolas da palavra de Deus. Eu vou trazer para vocês 2 versículos lá do livro de Deuteronômio, lá no começo da Bíblia também, capítulo 28. O primeiro versículo e o 8º diz o seguinte: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Amém? Amém, minhas queridas e meus queridos. Eu desejo que você receba essas informações, que você reflita sobre essa nossa palavra de hoje, releia os textos que eu sugeri e continuemos fortalecendo a nossa fé, porque Jesus é que faz isso conosco. Que Deus a abençoe, que Deus o abençoe. Um abraço.